Olá, estamos com mais um programa Mídia em Cheque aqui na UFN TV. Hoje vamos tratar da crise da mídia tradicional frente às novas mídias. Tenho o prazer de dividir essa bancada com os meus colegas, professor Maurício Dias, do curso de jornalismo, professora Fabiana Pereira, também do jornalismo, e a acadêmica Agnes Barriles, que é quase nossa colega, faltando pouco, né, Agnes? Eu vou ler um textinho aqui para vocês, porque hoje em dia a gente está muito mal acostumado de ler coisinhas curtinhas no WhatsApp, né? Então eu vou ler um texto para poder introduzir, depois a gente abre para o debate. O Mídia em Cheque de hoje vai abordar a crise da mídia tradicional frente às novas mídias que vêm com as redes sociais digitais. Desde o final da década de 90, a internet tem representado tanto uma via alternativa de informação para a população, como também tem piorado um fenômeno que sempre existiu, que todos nós conhecemos. As terríveis fake news, ou seja, as notícias falsas, que não são novidade nenhuma. Mas hoje elas encontram-se nos grupos de WhatsApp, o ambiente perfeito para se espalharem sem controle, e no qual nós não temos acesso, como é nas mídias tradicionais. O momento histórico por que passamos estabelece um divisor de águas. Estamos entre candidaturas que representam a esquerda e a extrema-direita. O antipetismo levou muitos eleitores a optar pela mais radical de todas as candidaturas. O candidato Jair Bolsonaro, deputado há 27 anos, tendo aprovado apenas 2 projetos em todo o seu período como mandatário, concorre pelo PSL, partido nanico que cresceu muito desde a última eleição. Em 2014, ele elegeu apenas um deputado, um só. No último dia 7 de outubro, foram 52. É a segunda bancada maior. É a segunda maior bancada. Portanto, Fernando Haddad, do outro lado, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro de Educação no governo Lula, é candidato pelo PT, partido que viu seu governo marcado pelo escândalo da Petrobras e que vem perdendo espaço no país nas últimas eleições, em todos os níveis, né? Municipal e estadual. Mas as eleições no Brasil são apenas parte de um todo que vem tomando conta em escala global. A força que a extrema-direita ganha é como a resposta do conservadorismo ao fortalecimento que governos mais populares ou moderados tiveram pelo mundo nas últimas décadas. Assim, causas humanitárias, feministas, LGBTQ e todas as mais, direitos trabalhistas e direitos humanos, além de movimentos migratórios, são os pontos mais atacados por esta onda conservadora. Primeiro ponto, então, para vocês. Como que nós chegamos a esse panorama e o que é possível fazermos na área da comunicação, que é a nossa, que já será tua em breve, né, Agnes, para gerir essa crise, que é algo que a professora Fabiana trabalha bastante, em que os veículos de comunicação sérios ou profissionais da imprensa, como nós, são vistos como mentirosos, enquanto as fake news enviadas pelos grupos de WhatsApp são vistas como informações verdadeiras pela população, que é um tema muito caro, meu colega Maurício. Estamos abertos? Este é o Mídia em Cheque. Bom, Bebeto e colegas, né, eu acho que um dos pontos que a gente tem que partir, que o Bebeto fala no início, é esse fato de que fake news não é uma construção de agora, né, na verdade é uma construção que sempre esteve presente na mídia, né, e a gente também sempre teve dificuldade de combater, porque os grandes veículos divulgavam uma notícia, mesmo que ela fosse comprovada que ela não era verdadeira, você ia ter dificuldade que o veículo voltasse a publicar novamente a informação correta. A gente vai ter aí um caso do Leonel Brizola, né, que ficou famoso porque foi no mesmo horário, o Jornal Nacional, né, teve que ler, né, isso mesmo, né, toda uma carta do Leonel Brizola. Porque, na verdade, para a grande mídia, a gente tem um direito de resposta, que está previsto na Constituição, e agora, para essas fake news, não sabe de onde vem, e é particular. É isso, Bebeto, aí eu acho que talvez uma das grandes questões também que se coloca agora, e que agrava essa crise, é que você vai tirar essa produção de informação da mão da mídia e vai colocar em qualquer cidadão. Então, agora sim isso disseminou, porque se antes era a grande mídia, né, ou a mídia, que tinha esse poder de fala, né, para massa, hoje em dia é a massa para massa. Então, vem de qualquer lugar e vai para qualquer lugar. Inclusive, eu estou trabalhando isso no meu trabalho final da graduação, né? Eu trago o agendamento midiático, que antes a mídia pautava o que a sociedade ia falar, e agora, principalmente nos últimos anos, esse contra-agendamento, os movimentos e as redes começando a pautar
a mídia, A própria mídia. a própria mídia. Que tem que correr atrás. E os movimentos, eles só ganham legitimidade na internet, porque no espaço hegemônico, na mídia tradicional, eles não ganham espaço, não tem espaço. Então, esse processo inverso vem acontecendo muito nos últimos anos, principalmente voltado dos movimentos sociais. E a partir desse uso também que eles fazem das mídias é que eles vão conseguir trabalhar as pautas deles e que eles também se legitimam. A partir daí que eles vão ocupar um espaço público e depois voltar para a internet para voltar a ressignificar algo. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre fake news. Eu acho que a expressão fake news, ela já está batida e ela também não dá conta mais desse fenômeno, porque ele avançou. Antes, fake news designava desde um boato na internet até aquela teoria da conspiração, acredito que vai acontecer algo, e até os phishing, né, que é aquela ou a propaganda, o e-mail falso para que a pessoa clique e com isso ela forneça os dados dela ou que ela caia numa cilada. E, portanto, fake news hoje não dá conta desse fenômeno que é proposital, são notícias feitas com a intenção de enganar as pessoas. Então, portanto, notícia fraudulenta parece ser algo que dá conta de algo que está acontecendo aí. São pessoas que às vezes são pagas, contratadas para fazer essa exatamente notícia. Isso é uma matéria agora há pouco, se não me engano, foi no Eu País ou na BBC, daquele grupo que coordena perfis falsos no Facebook e no Twitter para darem o suporte para essas fake news. Sim, e tem que é uma rede. O MBL, né, então, que é um grupo que tinha vários perfis dentro do Facebook. O Facebook conseguiu, então, tirar, parece que mais de... Agora não lembro o número exato de perfis que eles tiraram, mas é um grupo que sofreu, assim, um baque muito grande em função de ter trabalhado com a produção e disseminação dessas notícias fraudulentas para tentar desconstruir, entre outras coisas, o PT, Lula e também o governo Dilma. E eles nunca deixaram claro qual era a intenção deles, se era apoiar um determinado lado, mas o próprio MBL tem se colocado contra Bolsonaro. Então, todo esse cerco que eles fizeram para desconstruir a imagem do PT culminou em algo que hoje eles também não querem assumir. Então, isso foi criado um monstro que agora as pessoas não sabem mais como controlar. Mas eu acho também, Maurício, que não só o MBL, eu acho que a grande mídia também tem essa parcela de culpa, né? O papel discursivo, claro, de agendamento. Né, que vem já desde a época do golpe, né, contra Dilma, e aí você vai ter toda uma sistemática de trabalho da mídia, e assim, a gente trabalha muito com os alunos isso, né, a diferença das manchetes, a diferença das capas, né, como você nomina os diferentes integrantes e diferentes membros do governo, né, então a mídia também, ela se apropria disso e faz uso disso, e agora aí ela tenta, por um momento, fica perdida, é isso que eu vejo. Ora ela critica o candidato da extrema-direita, né? Ora ela também não sabe muito bem para que lado vai. Eu acho que a gente está numa grande crise mesmo, né? E vinha pensando, né, como gerir essa crise. Mas é uma crise tão disseminada que eu acho que essa gestão ela passa quase por individualidades, pelos próprios veículos, pelos próprios cursos de comunicação, já que a gente está tentando dar esse olhar para a comunicação, né? E cada um de nós como comunicadores, porque essa é uma cobrança que tem que ser feita, né? Nós, como bacharéis, como comunicólogos, nós temos uma responsabilidade que, para mim, ela é maior do que a outra parcela da população, porque a gente tem plena ideia da construção dessa notícia, né? E da construção do discurso. Já que você está falando nisso, eu faço uma pergunta para ti e para vocês todos. Vocês acreditam que o antipetismo é uma construção midiática? Eu acredito. Sim. Perfeitamente. Não que a gente vá tirar todas as dificuldades de governo, e isso sempre vai ter. O governo que estiver no poder, ele vai ter críticas, porque aí entra também uma coisa que para mim fica muito clara, que na verdade me parece que o que as pessoas buscam é um grande salvador, o salvador da pátria, sempre. Então você sempre vai ir para a direita quando o governo é de esquerda e não resolveu todos os problemas e não vai resolver, e aí você então vai para o salvador da pátria, e a mesma coisa vai acontecer. Quando o governo lá é de direita, né, você vai para o grande salvador da pátria. Então, vamos pensar na eleição do Lula, né, nesse sentido. Então, já não estava tudo muito bem, claro, aí entra o Lula como grande salvador da pátria e o PT e companhia.
Então, erro sempre vai ter, governo nenhum vai resolver em 100% as problemáticas, né, das pessoas nas suas individualidades, né, e nem das comunidades da população. Mas que há uma construção em cima disso, sem dúvida nenhuma. E não somos nós falando, se a gente for pegar alguns autores que trabalham nessas temáticas de pesquisa, como o Boaventura Souza Santos, ele faz uma leitura muito clara dessa construção, né, e que tem vários interesses por trás e que a mídia brasileira compra. Então, só que aí agora parece que também vai contra ela. Então agora eu vejo assim um panorama dos grandes veículos, né, Globo, né, Companhia, Folha, né, sem saber para que lado vai. Sem saber para que lado vai. Então, ora eles vão para um lado, mas então eles estão assim, não é neutros, mas ora eles fazem uma grande argumentação, né, contra o que pode vir pela frente, que é o medo que a gente tem. Daqui um pouco eles batem mais um pouco onde eles já estavam batendo. Então, nem eles estão sabendo, né, para onde ir. Também, se develar para todos os santos. É isso. Eu acho que daqui uns anos, se tivermos condições, né, e liberdade para isso, eu acho que vai ser um grande campo de pesquisa, né, entender aonde que você estava naquele momento da grande crise. Os colegas da Agnes, os futuros colegas, com certeza, temas de TFG, né, de trabalho final da graduação. Inclusive, se eu fosse me formar no final do ano que vem, eu queria estudar sobre isso, sabe? Eu já estudo sobre o contra-agendamento, sobre as mídias sociais e sobre os movimentos que surgem na internet, mas principalmente esse é o momento que a gente está vivendo, era um momento que eu queria estudar, mas quem sabe num mestrado, num doutorado, e ter um distanciamento um pouco maior, porque quando a gente vive o problema é difícil, é difícil hoje saber. A que a gente vê de fora da situação é outra visão. É exatamente o problema que a gente está enfrentando hoje aqui nesse momento, né, que nós temos que fazer uma análise de algo que está em pleno desenvolvimento. Como analisar algo que a gente está vivendo. Que está vivendo, que nos afeta profundamente. Então. E eu acho, complementando o que a Fábio disse sobre a questão da figura do herói, né? Isso remonta até a lógica ali da narrativa do mito, né? Então, do mito, aliás, né, aquilo que os eleitores daqueles os arquétipos. Então que a gente tem isso com a figura do Collor, né, que é colocado como uma figura de uma outra linha, de um partido também nanico, e também que está combatendo a corrupção, e que se coloca também como uma pessoa jovem, e além de tudo também consegue votos em função do estereótipo, do fenótipo dele, da imagem. Olha como a gente precisa disso, que antes ainda o Tancredo Neves, né, o que é o Tancredo Neves né, que vem antes do período que não é as eleições diretas, foi o primeiro. Né, que é o primeiro que vai, como você vai deixar o processo da ditadura militar, o Tancredo Neves é uma figura que é um grande herói naquele momento, embora, pensa, né, embora e aí quando ele acaba morrendo, olha a comoção, é que talvez vocês não tenham vivido isso, né, mas o Bebeto com certeza viveu, o que foi, eu era criança e vi na TV, mas o que foi, Tancredo Neves, o que foi a comoção, a comoção, e aí acabou elegendo o governador do Rio Grande do Sul, que foi Antônio Brito, que era o assessor de imprensa então dele. Olha o quanto se precisa, aí depois vem o Collor, né, então, que é neto do Tancredo. Sim, então assim, realmente isso fica muito claro, né, nessa necessidade de você ter, então eu nem preciso me preocupar que na verdade os governos eles não vão satisfazer em 100%, né, as minhas necessidades. Eu tenho que escolher aquele governo que melhor define os meus valores, as minhas questões, né. Não, eu prefiro não enxergar nada disso e escolher um mito, né, e jogar tudo para cima dele, porque depois é fácil para mim cobrar quando ele não faz. Eu fico numa situação de tranquilidade, né, de dizer, não, mas eu acreditei no fulano, né, ele é que não fez, ele me traiu. Então, só que ele não governa só para uma pessoa, já que estamos falando disso, só vou lembrar que as campanhas tanto do Trump quanto do Bolsonaro têm muito em comum. O estrategista de ambas é o Steve Bannon, que é o homem por trás da campanha via redes sociais, especialmente o WhatsApp. Como que vocês avaliam o esquema de campanha e as consequências dessas eleições?
Eu acho que aí entra não só aquela campanha tradicional, mas também o próprio uso aí das notícias fraudulentas, né? E o que fato de ele não participar de debates. Sim, eu acho que isso aí é algo preocupante, porque um candidato que não se coloca para o debate, como que ele vai dialogar? Como que ele vai dialogar com a sociedade, com os grupos que ela representa e com até mesmo como que ele vai dialogar com a Câmara, com o Congresso, né? Então e com o Judiciário, com a mídia que deveria ser o quarto poder, e aí a gente tem as redes sociais que se tornaram o quinto poder, ou seja, que está tá avaliando a própria imprensa. Perfeito. E hoje está desconstruindo a imprensa, está construindo um outro tipo de mídia e está esvaziando, né? Os debates são completamente esvaziados. Isso, e a televisão não tem mais um peso na decisão do voto, porque se a gente tinha até então, nas eleições anteriores, o tempo de TV determinava quem ia ganhar, e as coligações eram feitas também com esse propósito de ter mais tempo em TV e, portanto, conseguir atingir mais pessoas e ter mais tempo para mim falar do meu programa e também atacar o outro. Agora, alguém que vem de um partido nanico, que tem um tempo mínimo de TV, consegue toda essa visibilidade, mas em função das pessoas falarem dele, mas também pelo fato dele ser tão contraditório. Não é só, ele não está sendo lembrado em função de propostas, mas está sendo lembrado em função de falas, em função de acusações, em função de provocações, que é o mesmo fato do Trump. Perfeito. A grande fonte do Trump é o Twitter dele, o Twitter pessoal, que pode ser feito por ele ou por um assessor, né, que está... Uma rede. Ele coloca muita provocação e desconstrói a mídia toda hora. Tudo é fake news para ele. E o Bolsonaro está indo na mesma linha, só que ele também agora está acusando as fake news. E ele mesmo disse que se ele não ganhar é porque houve fraude, né, nas urnas eletrônicas. Sendo que há 25 anos ele pediu que houvesse o controle das urnas. Né? Então o discurso é contraditório, todo mundo sabe. Quer dizer, a gente consegue perceber isso, consegue passar isso em sala de aula. Agora, o problema todo dessas fake news das redes sociais é que as pessoas acreditam no que leem. Bebeto, na campanha do Donald Trump, né, teve um programa, eu não vou lembrar o nome, mas foi compartilhado também pelo Face, né, e pelo YouTube, aonde se entrevistavam pessoas que estavam numa manifestação pró-candidato, né, e se perguntavam, assim, coisas absurdas para as pessoas. Você sabia que se a Hillary Clinton, né, ganhar, ela vai, sei lá, vai botar... Acabar com a aposentadoria. Coisas assim, né? E as pessoas, claro, sabia disso. E eram informações que nunca tinham sido divulgadas. Eles inventavam para ver a reação das pessoas. Aí depois eles diziam, não, mas essa notícia não é verdadeira. Não, mas não interessa. Acontece que, de qualquer forma, Hillary Clinton... Isso. E é igual. Então, você vai para... Teve agora uma última pesquisa que faz um link, né, de quais são os blogs, os sites que produzem maior número de notícias falsas, onde está o MBL, né, por trás. E eles dão todas as dicas, e aí eles vão fazer uma pesquisa também nessa mesma linha, onde eles perguntam para as pessoas pró-Bolsonaro, né? Você sabia que se o Haddad ganhar, aí a história aquela da pedofilia, ele vai liberar a pedofilia, vai entender. Em coisas assim que são tão absurdas que você não imagina que alguém acredite. E aí a pessoa diz, claro, por isso que voto. E aí a própria pessoa diz assim, não, mas é mentira, né? Não, mas não interessa. Então, é a mesma forma isso é a pós-verdade, né? Tanto né? se falar sobre algo, mesmo que aquilo não seja verdade, as pessoas vão acabar acreditando. Repete e aí 50 vezes e aí vira verdade. E esse é o mecanismo mas disseminando essas notícias, né? Principalmente. Disseminando em WhatsApp, em redes sociais. Olha o que eu recebi aqui, daí eu vou compartilhando. E é viral, né? É uma coisa que não tem controle, todo mundo vai compartilhar. Já que a gente está falando sobre a opinião das pessoas, no segundo bloco a gente vai ter então uma enquete que foi feita pela nossa acadêmica, Milena Dias, exatamente das pessoas falando sobre a polarização. Daqui a pouco a gente volta então, esse é o programa Mídia em Xeque, estou com os meus colegas Fabiana Pereira, Maurício Dias, é quase colega, já posso dizer que é colega, a Agnes Barriles. Nós já voltamos, fique aí no UFN TV, não suma!
Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Olá, eu sou a professora Simone Pipiantoniazzi do curso de Odontologia. O nosso curso tem uma duração de 10 semestres e forma alunos capacitados, qualificados para formação e práticas em instituições públicas e privadas, bem como em clínicas particulares. A nossa formação inclui uma formação técnica de qualidade e excelência, bem como práticas que podem trabalhar desde a promoção e prevenção em saúde bucal. Os nossos alunos, eles costumam trabalhar com práticas extramuros, em escolas, trabalhando na comunidade. Nós temos projetos de extensão, nós temos trabalhos em pesquisa e nós temos também trabalhos de cunho prático, né? Dentro dos laboratórios, de práticas laboratoriais e a atividade clínica, como nós trabalhamos aqui neste ambiente. Normalmente, os nossos professores são doutores ou mestres e têm excelente formação técnica e científica para contribuírem de uma forma ampla na formação dos nossos profissionais. Meu nome é Natália Kolinski, eu sou estudante de odontologia da instituição e eu busquei muito o estudo da odontologia por meio de meus familiares, pais, avós, tios e amigos, conhecer a instituição melhor. E eu me interessei bastante na profissão e sim no curso, como é um curso muito conceituado, eu tive muito interesse em buscar um estudo melhor. Eu entrei no início da instituição buscando atendimento dos pacientes especiais, pacientes de pediatria, pacientes idosos, um foco especial no atendimento, na humanização. Esses pacientes, no nosso aprendizado, a gente aprende desde o início da parte teórica, a parte laboratorial e a parte prática. Hoje temos várias áreas na instituição que focam bastante a população. A gente foca bastante o que a gente deve voltar ao atendimento voltado à pessoa. A odontologia trouxe em mim uma paixão que hoje eu consigo refletir isso para os meus pacientes. E eu acho isso excepcional no atendimento que a gente tem com eles hoje. Programa Mídia em Cheque de volta aqui na UFN TV, hoje tratando da crise entre a mídia tradicional e as fake news, as redes sociais. Estou com os meus colegas Maurício Dias, Fabiana Pereira, do curso de jornalismo, e a nossa quase colega Agnes Barriles, também do curso de jornalismo. A gente vai ver agora uma enquete produzida para a nossa acadêmica Milena Dias sobre esta polarização política em virtude desta batalha nas mídias tradicionais versus as novas mídias. Vamos lá, vamos ouvir a Milena agora. O Mídia em Cheque veio até a rua para saber o que as pessoas estão achando dessa polarização política no país. E saber porque muitas delas estão brigando por causa desse assunto. Quando o ser humano não organizar-se internamente e se harmonizar consigo, não vai conseguir se harmonizar com os demais e com a vida. Porque é roubalheira demais. Eu acho que é isso. Tudo que entra lá para roubar. A gente trabalha, não tem direito a nada. A política no Brasil vem causando muitas discussões entre pessoas que nunca brigaram. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Esse é um assunto que eu não tenho muita opinião, assim, não gosto de política. Então, eu acho que é uma coisa da pessoa mesmo, por causa que não tem nem cabimento uma pessoa brigar por causa de política. Uma que depois eles ganham, não estão nem aí pra ti. E a gente que tem que esperar para ver se vão fazer alguma coisa que presta, né? Na real, eu acho uma bobagem. O meu Face agora eu abro, é só politicagem. Chega a me dar nojo. Porque eu não brigo com ninguém por causa de política, olha, nem faço questão. Eu acho uma besteira quem briga por causa de política. Essas eleições esse ano meio que virou uma questão não só política, mas de ideologias, né? De moral. Tem muitos assuntos como, por exemplo, homofobia, racismo, xenofobia, que está sendo debatido, porque existe um candidato que se posiciona de um jeito
não tão bem-vindo referente às pessoas contra esses tipos de atos, assim, como eu disse, homofóbicos, racistas e xenofóbicos. É devido à intolerância muito das pessoas, né? E penso também que, tipo, os próprios candidatos, por terem posições muito extremistas, acabam causando isso. Pelas ideologias de cada um, porque umas pessoas pensam que aquele político vai fazer o melhor e a outra defende que o seu político também vai fazer o seu melhor. Então está tendo um impasse entre ideologias. Eu estou pensando que seja isso. Eu vejo, Bebeto, que me parece que a gente está pagando o preço por ter faltado todo um trabalho de base e de senso crítico, né? Porque, assim, me preocupa muito quando uma pessoa diz, isso é política, ou então, isso, né, tipo, não tem nada a ver comigo. Não gosto de como política, se a política fosse só o político que está lá fazendo coisas para ele, como se eu não fosse influenciada por isso, né? E essa é a nossa preocupação. Todos nós vamos viver num país que vai ter um plano ou uma falta de plano de governo, né? Todos nós seremos afetados por isso. Então, a política, ela está no meu dia a dia. Maior ou menor grau seremos. Claro. Então, na verdade, falta esse trabalho de base, de entendimento, que todos somos políticos, todos somos seres políticos quando vivemos em sociedade, porque a todo momento a gente está debatendo espaços, debatendo ideias, né? E que é saudável, desde que se tenha, né, esse respeito, né, o mínimo de respeito, né, pela existência humana. Mas é isso que algumas vezes a gente não está vendo aqui. Também acho que a gente tem que pensar nessa questão da polarização, que a gente já disse, né, talvez muito construída pela mídia, e que afeta as pessoas mais de forma assim, de escolhas de espaços, né? A sensação, às vezes, que eu tenho é que algumas pessoas, a escolherem um governo de extrema direita, elas se colocam no lugar que não é delas, entendeu? E aí eu me acho no pertencimento deste grupo no momento que eu apoio esse candidato. Mas eu nem paro para pensar efetivamente que real espaço eu ocupo nesse sistema social que a gente tem, que é excludente, que é classista, né? Então, não, gente, esse debate vai para além de uma política partidária, é uma política do nosso dia a dia. E a polarização, eu acho que ela é muito limitadora, porque ela elimina todos os outros espectros. A política não deveria se limitar apenas a duas correntes. Ela não se limita. Se não fosse por isso, a gente não teria N outros partidos e também várias outras identificações ideológicas. E quando a gente pensa só, não é só... hoje, esse debate se voltou entre extrema-direita e esquerda, mas ele já ficou durante muito tempo entre, né, uma política voltada para uma justiça social e uma política neoliberal que favorecia as privatizações. Mas quando a gente teve uma mudança de governo entre FHC e Lula, a gente tem um investimento em políticas sociais e uma manutenção de uma política econômica. Ou seja, a própria identificação que a gente tem com a esquerda, ela também acaba se descaracterizando. Então, e em função disso, existem vários outros movimentos muito mais à esquerda do que o próprio PT. E que toda vez que a gente vai para extremos, seja a direita ou a esquerda, a gente está caminhando para um totalitarismo que é quase uma falta de governo. A gente está tirando a individualidade das pessoas, a gente está indo para o que existe de pior, que seria ou um fascismo para um lado, ou então do outro lado a gente teria um anarquismo, que seria a gente não ter mais nenhum tipo de governo. Claro que isso é uma utopia, né? Nunca vai existir isso. E existe, eu acho que também aquele discurso que foi trabalhado durante muito tempo, não só pela própria mídia, mas pelos partidos à direita, que esse medo do socialismo, medo do comunismo, né? Que a gente vai ver assim, vai para Cuba, ou até muito antes disso a gente já tem esse medo, né, de ter essa guinada à esquerda, de ter essa sociedade mais igualitária. Então, todas aquelas coisas que foram trabalhadas, né? Então, tu vai ter que dividir teu apartamento não é mais teu, vai ser de todo mundo, né? Mas aí o porteiro do meu prédio vai poder ir para Nova York. E qual é o problema disso? Qual é o problema? Que bom, qual
problema das pessoas, né, da classe popular tá no aeroporto. Então aí a gente tem algumas posts, né, de pessoas que fazem parte das camadas mais da elite, né, bem que elevadas. vão bem elevadas, que não acham que o aeroporto está virando uma rodoviária, por exemplo, porque tem pobres usando. Não, é ótimo que os pobres estão podendo viajar, eles precisam de lazer, todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa de cultura e todo mundo precisa de informação. E é aí que está faltando, a gente precisa retomar a checagem das informações, e aí o jornalismo ele se torna ainda mais importante hoje, não só como um selecionador de informações, mas como um verificador, como um local que vai atestar isso é verdadeiro, isso não é. E isso não é em função de critérios. Não é só dizer que é falso, mas é dizer que aquilo ali não compete em função de várias outras questões. Maurício, mas Peraí, assim... deixa é que eu só lembrei do caso do Ronaldinho, depois a gente trata. Para mim, essa eleição, principalmente, eu acho que vai além só de discurso político, né? Tem uma questão humanitária, uma luta por direitos que quem estudou história sabe que foi um processo de conquista, principalmente a luta das mulheres, que não foi fácil. E se um certo candidato for eleito, parece que todo esse caminho que não foi fácil vai ser desconstruído. Parece que a gente vai voltar para... Estaca zero. Estaca zero. E lutas que foram feitas durante esses anos, conquistas, parece que não vão... Volta. Não, eu ia comentar só pela fala do Maurício, é que a própria mídia, né, ela está com dificuldade mesmo de saber em quem acreditar. Porque vamos pegar o caso do Ronaldinho Gaúcho agora com a história do Barcelona, né? Eu fui uma, porque isso também eu acho que a gente tem que colocar. A gente também cai. Né? A gente também cai nas notícias falsas quando você menos espera. Então, eu tenho procurado saber de onde que vem a informação, né? Qual é o site, a data né? Também, né? Sim, a data agora é muito importante, né? E aí vem a história do Ronaldinho Gaúcho, que teria sido desvinculado do Barcelona, né? A partir de um jornal da própria Espanha e que é repercutido na Carta Capital, no Sport TV aqui no Brasil. Então, bom, para mim, veículos que são confiáveis, né? Tem credibilidade, e que, então, aí você alastra essa informação e em seguida vem uma publicação do próprio clube dizendo que não. Então, aonde que a gente fica nisso também, entendeu? Assim, ó, tá difícil para todo mundo, né? De saber aonde se colocar agora nesse espaço. E aí, pensando, né, Bebeto, na questão da gestão de crise, né? E eu, como relações públicas, que a gente trabalha isso, né? Difícil de você pensar, porque, na verdade, crise que todo mundo tem, né? Mas o que eu vejo é que a gente não pode abrir mão da nossa certeza do trabalho na verdade. Toda gestão de crise, ela vai partir da ideia da verdade. A empresa, quando entra numa crise, o que ela tem que fazer? Ela tem que dar o máximo de verdade o mais rapidamente possível, né? Mas sempre orientando, né? Com dados concretos, não adianta no achismo. Então, você tem que trabalhar, por exemplo, a relação com a mídia, dando informações da tua crise, buscando dados concretos e vai alimentando até que você consegue estabelecer relacionamento. Reconhecendo erros, né? Uma empresa que entra numa crise, em princípio, né? Então, isso trabalhando. E nós, como vamos trabalhar isso? Acho que cada um de nós tem que se manter assim, dentro das verdades, buscando as suas verdades, com dados concretos. Mas cada vez você vai ter que ampliar o teu espectro de busca dessa verdade, né? Tentando, quem sabe, olhar para diferentes veículos, como eles estão, mesmo que seja mentira, mas o que eles estão falando, né? Para saber de que outra forma, então, eu posso ver esta verdade e tentar alimentar esse espaço, por exemplo, do Facebook, de informações, dados concretos, né? Mas passa muito pelo um trabalho quase individual. Sim, né? No Facebook agora tem uma ferramenta que é de contexto, que a gente pode avaliar de onde que saiu aquela notícia, ou seja, quem que compartilhou primeiro aquilo ali e quantos outros daqueles meus contatos também colocaram ele, qual é a origem daquilo. Então são algumas ações que os próprios sites de redes sociais estão começando a se preocupar também. O Google tem iniciativas nesse sentido, o WhatsApp também tem. Né? Sim, eles acabam também perdendo credibilidade. Sim, então o Facebook, desde a existência dele, ele só cresceu. E do ano passado para cá, ele teve uma baixa das suas ações. Então, é um início também, tá nos mostrando que existem problemas aí. Eu queria levantar uma outra pauta aqui que foi passada, lembrando que essa pauta é quase sempre discutida
professora Carla, nossa colega, né, Carla Torres. Da parte da extrema-direita, a campanha tem sido muito pautada pela inserção da religião no campo político, sendo que nosso Estado é laico. Como lidar com isso? Já que o campo jornalístico deve atuar com isenção? Boa parte do público não está prezando a isenção, mas sim o discurso religioso base da campanha do 17. Como noticiar de modo isento, com sucesso, de maneira a atingir esse público que não parece querer dar ouvidos a algo nesse sentido. Interessante, inclusive, nós estamos numa instituição religiosa, né? Perfeito. O que eu tenho visto, que tem me chamado a atenção até de algumas coisas, claro, as pautas religiosas, elas vão estar sempre atuantes, né? Porque somos um país num estado laico com diferentes religiosidades, né? Então, a gente vai ter essas discussões, sim, né? Elas compõem o nosso campo social, né? Então, de diferentes temáticas, por exemplo, quando entra a questão do aborto. A gente vai ter as questões bem religiosas, questões bem técnicas, bem científicas, educação bem sociais, sexual, né? E por aí vai, né? Mas o que eu tenho visto também Pátria, família, PFP. Que a gente vai partir neste momento, eu acho que para além de discutir essas questões da religiosidade específicas, né? Como a Agnes disse, na verdade, penso eu que estamos no momento de ponderar entre um programa de governo, né, que pode logo ali ser contestado, ser debatido, né, e que se abre a esse diálogo, né, e um outro programa de governo que vem com pautas que não são humanitárias, né, de ataques, de extremo preconceito. E aí é que eu vejo que grandes movimentos religiosos, né, CNBB, os muçulmanos, os judeus, né, estão se unindo para chamarem atenção para esta questão, né, que está maior do que qualquer outra discussão hoje em dia. Eu costumo dizer, Bebeto, que por ter vivenciado muito, no meu primeiro voto, a eleição do Collor e do Lula, e que o Lula perdeu, né, que saudades do tempo de um debate de plano de governo, aonde a gente ia discutir o que um ia fazer na educação e o outro ia fazer na educação. Hoje você não vai discutir com ninguém assim. Você até pode mostrar quais são os planos de governo de um determinado candidato, mas o resto é um discurso vazio, né? Então, a religiosidade nesse momento me parece que está entrando na defesa de direitos humanos, né? E tem sido bem forte, como também há grupos que estão se manifestando completamente, né, no apoio do outro candidato. Então, sim, nesse momento me parece que é isso. Eu acho que também é importante a gente lembrar também que o campo social da mídia, ele é afetado e ele afeta todos os outros campos. Perfeito. Então, ele vai ser afetado pelo religioso, assim como pelo político, pelo econômico e por todas as outras instituições. Então, é difícil que essa ideia de neutralidade é algo que a gente já discute há muito tempo que não cabe mais, né? Então, algumas mídias vão se posicionar, sim, de alguma maneira, e aí a gente tem alguns veículos que são, por exemplo, o Grupo Record, que é totalmente imerso na questão religiosa, e suas pautas às vezes vão ir para esse lado. É só a gente olhar os jornais Record, então o Domingo Espetacular deles, então algumas matérias vão ir para esse lado. E até quando teve debate na TV Globo, a Rede Record passou a entrevista com o candidato que não poderia estar no debate, uma entrevista exclusiva, para poder... Tem um outro ponto aqui, que a campanha tem sido polarizada com uma oposição entre a democracia e a barbárie, que já falamos bastante, já que o candidato defende abertamente a pena de morte e o porte de arma pelo cidadão comum. Como que vocês acham que a mídia tem tratado essa oposição entre a democracia e a barbárie? Eu acho que aí, Bebeto, é que começa, em alguns momentos, a mídia começa a se colocar. É aí que eu digo que você não consegue, nesse momento, entender muito bem aonde cada lado de cada um, né? Não dá para entender. Tem momentos que ela se coloca nessas questões e se coloca contra esse discurso e deixa isso claro, né? Quando você vai ter a Miriam Leitão, que justamente uma pessoa que tem representatividade e que vai falar, né, da questão da ditadura militar que ela viveu, foi torturada, então traz esse discurso que é forte, que tem peso, né? E em outros momentos que ela se ausenta desse discurso, né? Então é isso. Então eu acho que está todo mundo meio perdido aí, né?
Acredito que a gente vai ter isso muito mais claro nas mídias sociais, ou então que é Mídia Ninja, Jornalistas Livres, 247, isso, ou então algumas mídias mais à esquerda, como o Carta Capital, Sul 21, eles vão se posicionar a favor então da democracia e vão tentar deixar claro que essa eleição pode se definir em função disso. Agora, a mídia tradicional, ela não tem entrado muito nisso, ela tem deixado muito passar. Agora uma pergunta assim alarmante e talvez catastrófica. O que vocês acham que vai acontecer com todas essas mídias alternativas, caso o pior aconteça? Silêncio total. Eu acho que é isso que vai acontecer. A gente tem medo, né? Porque é onde a gente consegue se informar. Eu entendo. Informar, na verdade, né? Eu entendo que essa é a grande questão que as pessoas deviam pensar, porque é a velha história, né? Na democracia você pode reclamar e pode até pedir a ditadura. Na ditadura você nunca vai pedir a democracia, você não vai ter esse espaço de fala, né? Então essas questões precisam ser levantadas, não acho que a gente levanta elas, é que me parece que não se pensa nisso, porque está longe de mim. Só que não está longe, está no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta específica exatamente para ti, que agora está se formando, quando tu receber o teu canudo já vai estar um novo governo. O que tu pensa do teu futuro enquanto jornalista? Eu acho que depois das eleições vou conseguir ver melhor o futuro. Mas eu tenho um pouco de medo, sabe, Bebeto? Pouco? Bastante. E principalmente agora, sabe? A gente tem espaço de fala, a gente pode falar o que a gente quiser. Pode sair às ruas. Pode sair às ruas. Até por aí. Porque se a gente está com um adesivo de se manifestando a favor ou contra algum candidato, no ônibus mesmo eu já fui criticada, sabe? Eu entrei no ônibus e daí se eu não tivesse com o adesivo, o cobrador ele não ia me falar nada. Eu entrei com um adesivo no ônibus, no dia que teve um ato aqui na cidade, e daí ele me falou alguma coisa, só que eu deixei passar. Aí peguei e sentei, o banco mais próximo era próximo à roleta, daí fiquei sentada ali, e daí ele começou a falar sobre posicionamentos, sobre o porte de arma, que até que teve um caso aqui em Santa Maria de uma moça que foi agredida, ele disse, se o candidato X for eleito, isso não vai acontecer mais, vagabundo vai ser morto, vai ser preso, vai acontecer isso, aquilo, tentando me instigar e com que eu começasse a discutir com ele, sabe? E daí eu fui sair do ônibus e ele até gritou assim, eu tava falando isso porque aquela moça tava com aquele adesivo. E daí, a partir desse momento, eu fiquei com medo de sair na rua e quem sabe ser agredida, não sei, porque muitas pessoas já foram agredidas em todo o país, né? Por estar me posicionando. Então, eu tirei o adesivo da minha bolsa e agora eu não sinto a liberdade de sair às ruas e poder me posicionar. Eu acho que isso é muito preocupante, mas se a gente lembrar do período da ditadura, onde as pessoas se informavam realmente? Na mídia alternativa ou na mídia estrangeira. A gente conseguia ter uma ideia melhor do país a partir de mídias de fora. E hoje a gente tem conseguido olhar para mídias de fora como El País, Le Monde, New York Times, Guardian, que tem mostrado a realidade Deutsche Welle e que tem deixado muito claro, por exemplo, a questão, voltando mais uma vez, da campanha essa de extrema esquerda. Eles têm taxado como extrema esquerda. Extrema direita, aliás, desculpa. E isso a gente não vê aqui na mídia nacional. Não se fala nem que é direita. O posicionamento fora do país é muito mais incisivo do que aqui dentro mesmo, que a gente está vendo. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas provavelmente ainda espero que a gente possa voltar a conversar sobre isso, né? Esperamos. Esperamos. Então deixamos uma mensagem de esperança que vocês tenham o seu voto bem consciente depois do programa de hoje. E um grande abraço para a FNTV, Mídia em Xeque. Estaremos sempre aqui discutindo o nosso papel enquanto jornalistas e trabalhadores da mídia, da cultura e, por que não, do ser humano, né? Um grande abraço e até mais.